Bom dia, bom dia. Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde eu reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Nós, fazendo uso do catecismo da Igreja Católica, onde que vem trazer para nós o direcionamento da doutrina de Cristo, junto com a tradição, junto com o magistério e junto com a palavra de Deus. Hoje nós estamos dando andamento ao índice analítico, como nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. O parágrafo 2260 vai dizer hoje vida sagrada no Antigo Testamento. E nós vamos ver que o sangue que é utilizado para fazer essa aliança com Deus, onde que era aspergido no povo, era aspergido no altar, para que a gente possa ter um arrependimento do pecado, e neste agir ofertava ali pelo pecado, tendo o pecado sendo lavado por esse sangue. Então, queridos irmãos, diante dessa oferta, hoje nós temos uma oferta de amor, né, onde que nós vemos na nossa no direcionamento junto com a Quaresma, o finalizar de todo esse agir de 40 dias é você compreender o amor de Jesus e a redenção dos pecados e a vida após a morte diante de uma graça. Por um homem entrou o pecado, e por um só homem a graça e a salvação. Que nós possamos arder o nosso coração quando nós olharmos para uma cruz e você compreender que aquele Jesus que está ali todo cortado, lastimado, ensanguentado, aquele sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Essa aliança que nos deu a redenção do pecado para toda a eternidade. Então nós somos salvos por essa graça. Então, querido irmão, vamos pegar o parágrafo 2260. Vai dizer assim: a aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino, da vida humana e da violência assassina do homem. Então aqui esse parágrafo está falando sobre o quinto mandamento de não matar, tá? A gente pode compreender o parágrafo 2258, 2259, 2260 e assim por diante. Ele está falando sobre não matar. E ele começa dizendo esse parágrafo sobre aliança entre Deus e humanidade. Está cheia de lembranças do dom divino e da vida humana e da violência assassina do homem. Pedirei contas do sangue de cada um de vós. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Pois a imagem de Deus o homem foi feito. Gênesis 9, do 5 ao 6. Vamos pegar a palavra? Gênesis capítulo 9. Comecinho da palavra, né? Gênesis capítulo 9, do versículo 5 ao 6. Eu pedirei conta de vosso sangue por causa de vossas almas, a todo animal e ao homem que matar. O seu irmão pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade deste ensinamento é para todos os tempos. A Escritura determina com precisão a proibição do quinto mandamento. Não matarás inocente nem o justo. Êxodo 23, 7. Vamos pegar a palavra? Nós adentramos um pouquinho no parágrafo 2261. Êxodo 23. Aqui está Êxodo 23, 7. Abstente de toda palavra mentirosa, não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado.
Palavras do Senhor. Então, queridos irmãos, aqui nós vemos um Deus ali que está sendo rigoroso com esse povo para que o coração deles entendesse e compreendesse. Mas depois Jesus ele vem e ele dá a plenitude de todas as palavras. Ele mostra a face do Pai, ele nos apresenta aquele Pai que perdoa, ele nos apresenta aquele Pai como filho pródigo, a gente vê nas passagens bíblicas, que está de braços abertos para nos perdoar. Vai para o mundo gastar tudo. Então assim, só que diante desse tirar a vida do inocente, Deus tem uma condenação muito rígida, né? O aborto é tirar a vida do inocente. Então, por isso que a igreja sempre nos ampara, está aqui o parágrafo, dizendo que não é permitido o aborto, tá? A gente está falando sobre esse sangue da nova e eterna aliança. Então essa aliança entre Deus e o homem, ele finaliza em Jesus com esse sangue derramado por Jesus por nós. Então vamos pegar nossa palavra onde algumas partes do Antigo Testamento, nós vamos ver do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde que era usado o sangue para essa aliança com Deus. Vamos começar em Êxodo 24:8, então já estamos pertinho, né? 24:8. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo que foi dito. Palavras do Senhor. Só vou ler para nós, tá, irmãos? O momento que é usado o sangue de animais, né? Para aspergir sobre todos os homens ali. Que simbolizava a aliança que Deus fez convosco. Depois, Levítico 17:11. Levítico, logo depois de que nós estávamos aqui, 17:11. Pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Então aqui, pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar. Então aqui era aspergido no altar o sangue, pela redenção dos pecados, pelos pecados que tinham feito. Esse sangue, o que importa era salvar a alma. Então esse sangue era dado pela alma. Lá em Zacarias 9:11. Irmão, você vamos vendo assim que nós vamos trazendo para o Novo Testamento do Antigo. Olha só, era aspergido sangue de animais pelo pecado. E olha o que Deus fez por nós, né? Então Zacarias 9:11. Salmos. Isaías, Jeremias. Lamentações, Ezequiel, Daniel, Amós, Jonas, Miqueias. Sofonias. Ageu, Zacarias. Zacarias 9:11. Zacarias 9:11. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Então aqui a aliança de sangue. Então aqui está falando sobre essa aliança de sangue que libertaria os teus cativos da fossa sem água. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Agora, irmãos, nós vamos pegar ao Novo Testamento, onde vai estar falando para nós sobre esse sangue que é dado por nós. Vamos lá, vamos começar em João 6, do 54 ao 59. João 6, para que a gente possa entender o tamanho dessa graça que nós temos e quando a gente tem que se tornar grato a tudo isso. De que forma? Dando uma resposta para Deus de obediência. Quando nós damos a resposta de obediência, é quando você comete um pecado mortal, você corre para ser lavado nesse sangue. Aonde? Lá no confessionário. Então toda vez que você vai lá no confessionário, você é lavado pelo sangue da redenção de todos os pecados. Então ali você recebe a absolvição do sacerdote, do presbítero, né? Onde que ele representa a persona de Cristo ali, com as suas palavras, nos dando absolvição. Então, João 6, 54 ao 59.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para a gente compreender a antiga aliança e a nova aliança. Antigo Testamento, o Novo Testamento. Aqui Jesus ele está colocando aqui aquele pão que desceu do céu, o maná. Não é o mesmo pão que vocês vão comer agora. Então, por isso, irmão, quando você ouve falar da Eucaristia, não é simbolicamente, memorialmente, né? Que é assim, tipo assim, fazer de conta que é ali. Não, ali é o corpo de Jesus, ali é o sangue de Jesus. Então, quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, vida em mim. Então, quando nós comemos o pão, a Eucaristia, e bebemos o sangue, que é o sangue ali da nova eterna aliança, que é o corpo de Jesus, nós estamos nos unindo a Ele. Então, esse foi o ensinamento de Jesus. Então, que a gente possa compreender que a Santa Eucaristia é o corpo, é o sangue de Jesus. Como que você vai comer o corpo e o sangue dele, né? Não ia lá e cortar a carne de Jesus. Então, aqui está dizendo que nós iríamos vivenciar com essa graça. Porque elas diz que lá na Santa Ceia, nós vamos ver agora, em Mateus 20, vamos ver Mateus 26, 28 primeiro. Mateus 26, 28. Volta um pouquinho. Mateus é antes de Marcos, Lucas, né? 26, 28. Depois a gente vai finalizar com a Santa Ceia. 26, 28. Vamos ver que Jesus desejou ardentemente ter esse momento de a gente comungar Ele. Mateus 26, 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Durante aqui já está falando da ceia já. Só que em Mateus, depois nós vamos ver em Lucas também. Então, durante a refeição, Mateus 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças. Ó que irmão, olha só, a gente vai degustando, né? Na Santa Missa, tudo que nós estamos vivendo aqui, que Jesus fez, nós vivemos lá na Santa Missa. Por isso que a Santa Missa é única, né? Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei de todos, porque isto é o meu sangue. Ali não é um vinho qualquer. A partir do momento que ele fez a transubstanciação, aqui é o meu corpo, é o meu sangue. Bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Palavras da salvação. Vamos pegar agora a nossa palavra em Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Irmãos, tudo isso que a gente está falando agora, nós vamos viver agora na Quaresma, essa graça muito grande, né? De vivenciarmos tudo isso. E como que Deus é bom, né? Nós andando no índice analítico e justamente hoje falar sobre isso. Lucas 22, 19. Vou ler o versículo 15. Né? Lucas 22, 15. Jesus disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí entre vós. Pois vos digo, já não tornareis a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo:
este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui a graça maior, que é estar diante do corpo e do sangue de Jesus, essa vida sagrada no Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento o sangue aspergido para a redenção dos pecados, o sangue que foi aspergido sobre a igreja, lá na cruz, com água e sangue, para a redenção dos pecados e para que a gente tenha vida eterna. Com essa graça, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer por tudo que Ele fez por nós. E que a gente possa ter essa Semana Santa, uma semana de reconhecimento diante de Jesus. Nós voltarmos os nossos olhos para Ele. Não fazer desse feriado um feriado ou de uma Páscoa simplesmente pelos ovos de Páscoa, pelo chocolate. Não. Isso não tem sentido. O que tem sentido é voltar os nossos olhos para Jesus. Arrependermos de todo o coração diante das nossas pequenezes, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, aquilo que nós ofendemos ao Senhor. E diante do nosso olhar, adorá-lo com todo o coração, com toda a alma. Porque nosso Senhor é digno de adoração. Porque o que Ele fez por mim e por você é o amor ao extremo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.